Eu trago mais um vídeo para vocês hoje sobre o tema 5090, aquela ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Solidariedade contra a Caixa Econômica Federal, contra o Estado, contra a AGU e assim por diante. Esse processo entrou na pauta, a última pauta de julgamento foi dia 24/4 e teve aquele pedido de vista do ministro Nunes Marques. E ainda não voltou para a pauta de julgamento. Isso é absurdo. Parece que quando tudo está acontecendo razoavelmente, parece que é tudo combinado já. Tem um ministro que vem, pede vista, ou pede um destaque, para que atravanque tudo novamente. Um processo que vem se arrastando desde 2014. Não é razoável um pedido de vista nessas alturas. Mas infelizmente isso aconteceu. Mas eu quero falar também do que está acontecendo a respeito de muito ajuizamento de ação cautelar nesse processo. Mas antes que eu fale do vídeo propriamente dito, não se esqueça de se inscrever no meu canal, dê o seu like. E quero agradecer de coração. Esse canal só existe por vocês. Porque eu quero comentar esses temas, essas injustiças que estão acontecendo, principalmente em razão dos direitos constitucionais das pessoas, os direitos fundamentais das pessoas, que não estão sendo respeitados. Isso trata de alimentos. Isso aqui não é um direito qualquer. Trata de alimentos. A revisão do FGTS trata-se de matéria alimentar. E está sendo desrespeitado justamente por quem deveria respeitar. Pelo governo, pela Procuradoria, e às vezes pelos senhores ministros também, que fica arrastando com o processo desde 2014. Esse processo entrou na pauta para julgamento, era para ser julgado agora no dia 20/4, não teve o julgamento total, só teve o voto do relator e do ministro André Mendonça. Esse processo retornou para a pauta de julgamento dia 24/4, e teve aquele pedido de vista do ministro Nunes Marques. Isso não é razoável, gente. Parece que é tudo combinado. Pede vista lá porque assim suspende mais 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso não é razoável. Mas eu quero falar para vocês de algo que está acontecendo nesse processo. Tem vários pedidos nesse processo, vários ajuizamentos de ação cautelar incidental nesse processo. Por que está acontecendo esses pedidos de ação cautelar? Muitas pessoas, inclusive eu trouxe aqui um exemplo, uma autora ajuizou uma ação na primeira vara aqui do Juizado Especial Federal do Estado de São Paulo, em 2014, pleiteando justamente essa revisão do FGTS para que ocorresse aquela mudança da TR para um outro índice que refletisse a realidade. Porque a TR, nós sabemos que trazia um prejuízo enorme. Esse processo dessa senhora foi julgado improcedente o pedido. E esse processo foi transitado em julgado. Quando transita em julgado, não tem mais como reaver por meio de um processo. Não tem como entrar com outro processo, porque foi transitado em julgado. Não pode se discutir a mesma coisa 2 vezes na justiça. Vai entrar com processo e vai ser extinto sem resolução de mérito, porque já foi ventilado sobre esse processo, já foi julgado, não pode mais pedir outra vez. E como esses processos, a maioria desses processos, foram propostos nos juizados especiais, não cabe ação rescisória. Ação rescisória em matéria que foi apreciada no juizado especial, nesse caso aqui. E essas pessoas estão desesperadas, porque agora estão vendo que tem essa ação direta de inconstitucionalidade, que pode trazer esse benefício para os contribuintes. E essas pessoas estão entrando com essas ações cautelares incidentais, tendo como pedido que quando os senhores ministros julgarem essa ADI, modulem os efeitos da decisão para que possa também
expandir para essas pessoas que já entraram com seus processos, que foram transitados e julgados e que não podem mais entrar com outro processo. Que esse efeito dessa ADI, desse julgamento, possa abranger essas pessoas e elas possam requerer seus direitos também junto às varas dos locais onde elas moram. Isso aqui eu estou respondendo para as pessoas que me perguntaram. E quem já entrou com um processo e foi julgado e perdeu lá atrás, pode reclamar? Só tem esse caminho. Entrar com uma ação cautelar, incidental, dentro desse processo, dessa ação direta de inconstitucionalidade. É isso que as pessoas estão fazendo. As pessoas estão entrando com pedido, estão pedindo a justiça gratuita para não ter que recolher custa do processo, não ter que ser condenado também em honorários para a Defensoria Pública, para a Procuradoria da União. Esse é o único caminho que essas pessoas estão encontrando. Pessoal, tem milhares de processos já. Todo dia tem várias protocolizações de ações, ação cautelar incidental, tudo com o mesmo pedido, pedindo a modulação do efeito da decisão dessa ação direta de inconstitucionalidade para que as pessoas possam ser beneficiadas. Aqueles que ainda não entraram com pedido e que tiveram o seu pedido recusado lá atrás, julgado, transitado em julgado, essas pessoas podem entrar novamente dentro dessa ADI, dentro dessa ação direta de inconstitucionalidade, pedindo incidentalmente. Pelo menos está lá dentro, está dentro do processo. Não sabemos ainda como será apreciada, ou se serão apreciadas, mas estão dentro do processo. Pelo menos faz parte do mundo jurídico. As pessoas estão fazendo parte desse processo. É o que eu tenho para falar para vocês hoje. O processo continua sem pauta, não voltou para a pauta para julgamento, para retornar ao julgamento, e também sobre essas ações incidentais que estão sendo propostas dentro desse processo. Quem se encontra nessa situação tem esse caminho. É o que eu tenho para falar para vocês hoje. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, dê o seu like e agradeço vocês de coração pela atenção de vocês, pelo cuidado de vocês, fazer comentário. Um canal só começa a ter engajamento se as pessoas comentarem, se as pessoas replicarem os vídeos. Porque se não fizerem isso, perde o estímulo do canal. O YouTube entende que os vídeos não têm relevância. Fiquem com Deus.